Vamos ser diretos, a famosa frase "perdeu, mané", dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso, parece ter ecoado até Washington, mas com um efeito bumerangue. Fontes indicam que, após ter seu visto americano cancelado pelo governo Trump, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal teria tentado, sem sucesso, reverter a situação. A perda do acesso aos Estados Unidos, onde ele possui um valioso imóvel de 22 milhões de reais, é vista por muitos como a resposta direta à sua postura, uma espécie de perdeu, mané diplomático. A gente precisa ir direto ao que interessa, porque o que está acontecendo com o agora ex-presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, é uma das histórias mais irônicas e, ao mesmo tempo, mais emblemáticas de toda essa crise. É a materialização daquele ditado que diz que o mundo dá voltas e que a arrogância, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra o seu preço. E o preço, para o ministro Barroso, parece ter chegado. Para a gente entender a beleza dessa ironia, a gente precisa lembrar da cena que, para mim, marcou para sempre a imagem do ministro. Foi em novembro de 2022, logo após as eleições. O ministro estava andando por Nova York quando foi abordado por uma brasileira que o questionava sobre o código-fonte das urnas eletrônicas. E qual foi a resposta dele, do alto de sua posição de juiz da Suprema Corte? Foi um debochado e arrogante "perdeu, mané, não amola". Aquela frase, dita naquele tom, foi muito mais do que uma resposta mal educada. Foi um símbolo. Foi a representação de uma elite judicial que se sentia tão poderosa, tão acima do bem e do mal, que se achava no direito de humilhar um cidadão comum em praça pública. O "perdeu, mané" não foi dito para aquela mulher. Foi dito para os mais de 58 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro. Foi um ato de soberba, a declaração de que nós vencemos. E vocês, a plebe, calem a boca e aceitem. Mas, como eu disse, o mundo dá voltas. E a roda da fortuna, que por tanto tempo girou a favor do ministro Barroso, agora parece estar girando para o outro lado. Com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e o endurecimento da postura americana em relação ao que eles consideram abusos no Brasil, a conta começou a chegar. E ela chegou na forma de uma das punições mais eficazes da diplomacia, o cancelamento de vistos. O ministro Barroso, junto com outros 7 colegas de corte, teve o seu visto americano e o de seus familiares cancelado. E é aqui que a ironia começa a ficar deliciosa, porque o ministro Barroso, mais do que qualquer outro ministro, talvez tinha uma vida nos Estados Unidos. A gente sabe por reportagens da imprensa que ele possui um imóvel luxuosíssimo em Miami, avaliado em 22 milhões de reais. Um apartamento que, como a gente já discutiu, foi comprado através de uma estrutura que levanta, no mínimo, questões sobre transparência. Além do patrimônio, ele tinha uma vida acadêmica e social intensa nos Estados Unidos. Ele vivia dando palestras em universidades de prestígio como Harvard, Yale e Stanford. Ele adorava circular por lá, ser visto como um grande jurista internacional, ser aplaudido pela elite progressista americana. Os Estados Unidos não eram apenas um destino de férias para ele, eram o seu palco. E o que o cancelamento do visto faz? Ele apaga as luzes desse palco, ele fecha as portas do paraíso. De repente, o homem que se sentia um cidadão do mundo descobre que não pode mais entrar no país que ele tanto amava. A mansão em Miami, as palestras em Harvard, os passeios, tudo isso acabou. E o mais humilhante de tudo é a razão pela qual acabou. Não foi por um problema burocrático. Foi porque o governo daquele país agora o considera, na prática, uma persona non grata, alguém cuja presença não é mais bem-vinda. E o que teria feito o ministro Barroso ao receber essa notícia? Segundo as informações de bastidores que circulam em Brasília, ele teria ficado desesperado e teria feito exatamente o que se espera de alguém que está perdendo tudo, tentou negociar. Ele, que se aposentou do Supremo, teria procurado a equipe do presidente Trump para tentar reverter a situação, para tentar, de alguma forma, recuperar o seu visto e o da sua família. E qual teria sido a resposta que ele ouviu? A resposta, ao que tudo indica, foi um não definitivo. A mensagem que teria sido passada a ele é a de que as sanções são sérias e que não haverá exceções. Em outras palavras, ele ouviu, do governo da maior potência do mundo, a mesma frase que ele disse para aquela cidadã brasileira em Nova York: "Perdeu, mané". A justiça poética é simplesmente perfeita. O homem que usou a sua posição para humilhar, agora é humilhado. O homem que se sentiu no direito de rir da derrota dos outros, agora tem que amargar a sua própria derrota. E a derrota dele não é apenas política. É pessoal. Afeta sua família, o seu patrimônio, o seu estilo de vida. E a gente vê o desespero dele e de sua família na tentativa de criar uma narrativa para controlar os danos. A gente viu a imprensa noticiar que o filho dele, Bernardo, que trabalhava no Banco BTG Pactual em Miami, teria voltado para o Brasil por recomendação do pai para evitar problemas. Era uma tentativa de passar a imagem de que eles estavam se antecipando, de que estavam no controle. Mas como jornalistas independentes que estão nos Estados Unidos mostraram, com provas, essa história parece ser mentira. O filho do Barroso não estaria no Brasil. Ele estaria ainda em Miami, talvez tentando encontrar uma forma de permanecer no país, mesmo com o cancelamento do visto da família. O que essa tentativa de criar uma narrativa falsa nos mostra? Mostra o tamanho do desespero. Mostra a preocupação com a imagem, com a vergonha de admitir que a punição é real e que eles não têm o que fazer a respeito. Para mim, o que aconteceu com o ministro Barroso é
é uma lição. Uma lição para toda a elite brasileira que se acha intocável. Uma lição de que os atos têm consequências e de que a arrogância, a soberba, a certeza da impunidade, uma hora cobra o seu preço. Ele achou que, ao se aposentar, estaria livre, que poderia curtir a sua fortuna e a sua vida de palestras pelo mundo, deixando para trás o caos que ele ajudou a criar. Mas ele se esqueceu de que a história tem memória e de que, no mundo de hoje, não há mais para onde fugir. O que a gente está vendo é o começo de um acerto de contas. Um acerto de contas que não está sendo feito pela nossa justiça, que infelizmente parece ter se tornado refém de si mesma. Mas um acerto de contas que está sendo feito pela realidade, pelas leis de outros países, pela nova configuração de poder no mundo. O perdeu mané do ministro Barroso vai ficar para sempre como o símbolo de uma era. A era de um judiciário que se sentiu acima de tudo e de todos. E o cancelamento do seu visto, a perda do seu paraíso particular, vai ficar como o símbolo do começo do fim dessa era. A gente só pode torcer para que essa lição seja aprendida por todos aqueles que ainda insistem em brincar com a nossa democracia e com a nossa liberdade. Porque o mundo, como a gente viu, dá voltas. E às vezes ele gira de uma forma maravilhosamente irônica. Essa história toda é um verdadeiro roteiro de filme sobre justiça poética. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o que aconteceu com o ministro Barroso foi uma resposta direta à sua arrogância e ao seu famoso perdeu, mané? Você acredita que essa punição serve de lição para os outros membros do sistema? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a entender a ironia por trás dessa crise, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a justiça, de um jeito ou de outro, sempre chega. Se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a gente não vai parar de mostrar que o mundo dá voltas. Um grande abraço.